Você já viu os 910 bilhões de investimentos privados que São Paulo atraiu? À primeira vista, parece apenas uma boa notícia. Crescimento, desenvolvimento, progresso. Mas quando você olha com mais atenção, percebe que esses números gigantescos escondem algo maior. O que está sendo construído agora no maior estado do Brasil pode redefinir não só São Paulo, mas o futuro de todo o país. Não como uma ameaça no sentido tradicional, mas como uma transformação com impacto inevitável. Nos últimos anos, São Paulo alcançou cerca de 370 bilhões de investimentos privados voltados para a infraestrutura essencial. Estamos falando de áreas como educação, transporte, saneamento e rodovias. Esse movimento aconteceu por meio de concessões e parcerias público-privadas, acelerando projetos que antes levariam décadas para sair do papel. É um volume de capital que indica uma mudança clara. O Estado está se reorganizando para crescer mais rápido e de forma mais estruturada. Mas o cenário se torna ainda mais relevante quando somamos outros 540 bilhões de reais em investimentos feitos por empresas que decidiram expandir suas operações dentro do Estado. Isso leva o total para cerca de 910 bilhões de reais projetados para os próximos anos, se aproximando de 1 trilhão. Não é apenas crescimento econômico, é uma concentração de investimento que transforma São Paulo em um dos principais polos de atração de capital da América Latina. Esse movimento não aconteceu por acaso. Ele está ligado a um conjunto de medidas voltadas para a modernização administrativa, redução de burocracia e ampliação de serviços digitais. Os efeitos já aparecem nos números: crescimento do PIB estadual, geração de empregos e uma taxa de desemprego em níveis historicamente baixos. São Paulo não está apenas crescendo, está se posicionando como um centro econômico cada vez mais dominante dentro do Brasil. Vamos agora dar a palavra para o secretário de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Jorge Lima. Olha, primeiro que a meta nossa que a gente imaginava para 4 anos seria 350 bi, e a gente até ontem atingiu 540. Isso, obviamente, ele mexe na empregabilidade, ele mexe no desenvolvimento regional, ele mexe na criação de emprego e renda. Se você olhar, o nosso PIB em 2021 era 2 trilhões e 719. Hoje nós estamos operando com um PIB de 3 trilhões e 480. Nós tínhamos uma renda per capita de 241, está operando com 2,662. Quanto mais investimento você traz, obviamente você cria mais emprego, renda, e na nossa filosofia, desenvolvimento regional, porque esses 540 bilhões já atingem mais de 285 cidades das 645 do estado. Ou seja, a diretriz do governador Tarcísio de Freitas de levar um desenvolvimento homogêneo para todas as cidades e todas as regiões do estado estão acontecendo. E é aqui que surge a reflexão mais importante. Quando um estado concentra tanto investimento, infraestrutura e capacidade produtiva, ele naturalmente aumenta sua influência sobre o restante do país. Empresas se deslocam, cadeias produtivas se reorganizam. Decisões econômicas passam a ter um peso maior. Os 910 bilhões de reais, nesse contexto, deixam de ser apenas um número impressionante. Eles passam a representar uma mudança estrutural, um fortalecimento que pode ampliar ainda mais a diferença entre regiões, ao mesmo tempo em que impulsiona o crescimento nacional. Isso não significa necessariamente algo negativo. Pode gerar desenvolvimento, empregos e inovação. Mas também levanta uma questão relevante: como equilibrar esse crescimento com o restante do país? Como garantir que essa expansão beneficie o Brasil como um todo? Porque quando São Paulo se movimenta, os efeitos não ficam limitados ao estado. Eles se espalham pela economia, influenciam mercados, impactam preços e ajudam a definir o ritmo do país. No final, a grande questão não é apenas o tamanho do investimento, é o impacto que ele gera. E agora eu quero saber de você. Como você enxerga esse movimento? Esse crescimento concentrado fortalece o Brasil como um todo ou pode ampliar ainda mais as diferenças entre regiões? Comenta aqui embaixo e vamos discutir o futuro que já está sendo construído. Você já viu os 910 bilhões de investimentos privados que São Paulo atraiu? À primeira vista, parece apenas uma boa notícia.
Crescimento, desenvolvimento, progresso. Mas quando você olha com mais atenção, percebe que esses números gigantescos escondem algo maior. O que está sendo construído agora no maior estado do Brasil pode redefinir não só São Paulo, mas o futuro de todo o país. Não como uma ameaça no sentido tradicional, mas como uma transformação com impacto inevitável. Nos últimos anos, São Paulo alcançou cerca de 370 bilhões de investimentos privados voltados para a infraestrutura essencial. Estamos falando de áreas como educação, transporte, saneamento e rodovias. Esse movimento aconteceu por meio de concessões e parcerias público-privadas, acelerando projetos que antes levariam décadas para sair do papel. É um volume de capital que indica uma mudança clara. O Estado está se reorganizando para crescer mais rápido e de forma mais estruturada. Mas o cenário se torna ainda mais relevante quando somamos outros 540 bilhões de reais em investimentos feitos por empresas que decidiram expandir suas operações dentro do Estado. Isso leva o total para cerca de 910 bilhões de reais projetados para os próximos anos, se aproximando de 1 trilhão. Não é apenas crescimento econômico, é uma concentração de investimento que transforma São Paulo em um dos principais polos de atração de capital da América Latina. Esse movimento não aconteceu por acaso. Ele está ligado a um conjunto de medidas voltadas para a modernização administrativa, redução de burocracia e ampliação de serviços digitais. Os efeitos já aparecem nos números: crescimento do PIB estadual, geração de empregos e uma taxa de desemprego em níveis historicamente baixos. São Paulo não está apenas crescendo, está se posicionando como um centro econômico cada vez mais dominante dentro do Brasil. E é aqui que surge a reflexão mais importante. Quando um Estado concentra tanto investimento, infraestrutura e capacidade produtiva, ele naturalmente aumenta sua influência sobre o restante do país. Empresas se deslocam, cadeias produtivas se reorganizam. Decisões econômicas passam a ter um peso maior. Os 910 bilhões de reais, nesse contexto, deixam de ser apenas um número impressionante. Eles passam a representar uma mudança estrutural, um fortalecimento que pode ampliar ainda mais a diferença entre regiões, ao mesmo tempo em que impulsiona o crescimento nacional. Isso não significa necessariamente algo negativo. Pode gerar desenvolvimento, empregos e inovação. Mas também levanta uma questão relevante: como equilibrar esse crescimento com o restante do país? Como garantir que essa expansão beneficie o Brasil como um todo?